Oi, gente, tudo bem? Aqui é Helena Marques, eu sou terapeuta holística, trabalho com astrologia, tarô, numerologia, desbloqueio energético, desbloqueio emocional e, para além disso, a minha formação, eu sou formada em jornalismo, mestre em filosofia pela UFRJ e faço pós-graduação em psicologia analítica junguiana. Então, ao longo de 6 anos trabalhando com terapia holística, cura energética, eu notei, através principalmente dos meus atendimentos de tarô, muitos bloqueios energéticos, principalmente quando vários consulentes vinham de relações desgastadas, vinham de relações que passavam muito por altos e baixos, e principalmente ao escutar os consulentes, eu me dei conta o quanto de pessoas existe que muitas vezes já finalizaram uma relação, tem uma consciência de que o ritmo, de que a dinâmica daquela relação não estava boa, se trata de algo tóxico, mas que mesmo assim achava difícil não sentir falta daquela pessoa, não querer que o relacionamento volte, das coisas já estarem muito ruins ou já estarem rompidas e não conseguir completamente se desvincular. Então, para quem pode acabar sofrendo ou passando por isso, há uma técnica chamada divórcio energético. E como funciona? Não é verdade? Aqui é o que queremos, em suma, saber. O divórcio energético, ele atua justamente quebrando essas amarras, esses vínculos energéticos, principalmente para pessoas que já estiveram numa relação, estão separados de corpos, mas que ainda sente muito a energia daquela pessoa, ainda não consegue desvincular-se. Então, só também tirando uma dúvida que eu recebo, que é, ok, eu ainda estou no relacionamento, eu quero me divorciar, o divórcio energético funciona? Funciona se uma das coisas que te prende a esse relacionamento acaba sendo mais essas questões de energias, de vampirismo, e não questões práticas, como você estar num relacionamento que depende financeiramente de uma pessoa, porque aí a pessoa vai precisar se reestruturar, mas o que tange mesmo a energia, a dependência emocional, é uma técnica válida, sim, seja você ainda refém de emoções de um relacionamento que já acabou, ou estando dentro de uma dinâmica tóxica na qual não há uma dependência financeira e o que sustenta isso é uma dependência energética. Então, como funciona essa sessão de divórcio energético, né? Eu estou aqui contando a metodologia, contando como funciona, porque eu acho que é de suma importância para quem deseja realizar isso. Então, é um processo que visa cortar esses laços energéticos, essas energias tóxicas e restaurar a sua autonomia afetiva. Então, isso acontece em uma sessão no qual tem todo um primeiro passo, segundo passo que eu vou narrar, para que o consulente esteja consciente de, meu Deus, é porque ainda existe amor, existe possibilidade de voltar, o que não está acontecendo é meio que consigamos estabelecer uma boa comunicação ou realmente vivo pelo tóxico. É justamente isso que essa sessão diagnostica e trata. Então, o primeiro momento da sessão é o que eu chamo de abertura e acolhimento, que aí eu vou começar uma escuta empática da história, do vínculo que você deseja libertar. E aqui você pode se expressar, né, nessa sessão que a gente tem individualmente, pelo WhatsApp Video, você pode se expressar livremente, sem o que sente, sem julgamentos, que é nesse momento que
acabamos por diagnosticar o que está ativo no campo emocional e energético. E aí, depois acontece uma leitura de tarô, em que através da leitura de tarô, eu sei que as pessoas acabam por compreender muitas vezes a leitura de tarô como algo meramente preditivo, mas na verdade o tarô ele é extremamente eficaz para que consigamos entender o que está preso energeticamente. Então, através da leitura de tarô, a gente consegue diagnosticar quais padrões inconscientes ainda sustentam esse vínculo. Por exemplo, muitas pessoas acabam achando que só vão ser felizes se tiverem alguém do lado. Ainda que essa pessoa seja tóxica, mas só me sustento emocionalmente quando tenho alguém do meu lado, ou que acabam só sendo validadas socialmente se estão com alguém. A gente também consegue visualizar qual tipo de lição o aprendizado essa relação trouxe para que haja esse movimento de transição, não só no lugar do peso, mas olha, muitas relações não vingam, não dão certo, mas ela nos traz uma lição. E é muito importante que a tenhamos de um modo muito claro para não repetir o mesmo erro. A gente também vê o que é que precisa ser liberado para que você siga em paz. São sentimentos de revanchismo, de vingança, são sentimentos de idealizações, porque uma coisa é aquela pessoa na prática, outra coisa é a visão idealizada de que muitos indivíduos têm de como deveria ser aquele relacionamento. E também a gente vê qual energia precisa ser fortalecida em você após essa liberação. Porque não basta fazer o divórcio energético e logo depois da sessão a pessoa acabar se vendo mais uma vez remoendo, mais uma vez absorvida pela dinâmica. Tanto que também todos os clientes que fazem divórcio energético comigo, após a sessão, eles saem com um plano de ação, assim, sobre o que fazer, tal dia faz tal coisa, justamente para que se siga um protocolo depois disso. Então, depois desse momento do tarô, há esse momento que eu chamo de terapia energética e ritual de liberação, que essa parte energética envolve técnicas como a limpeza do campo áurico, onde há visualizações guiadas ou aplicação de energia, corte de cordões energéticos que ainda ligam você e a outra pessoa e reintegração da sua energia vital. Porque nesse processo de muitas vezes se pensar muito no outro em pouco de si, a sua energia ela pode ter sido vampirizada, sugada. E nesse momento da sessão é o momento desse restabelecimento energético. E aí, no final, há um fechamento e um alinhamento futuro, que é justamente quando eu me identifico, ok, a gente rompe energeticamente isso e os próximos passos são X, Y e Z. Então, nós finalizamos a sessão ancorando novas intenções e, tal como eu disse, um plano de ação do que você deseja atrair a partir de agora, que é um momento de renascimento, em que você se reconecta com o poder pessoal e com a liberdade de criar uma nova realidade afetiva. Mas, novamente, isso é muito importante ter em mente que não adianta sair do divórcio energético e não seguir, digamos, o protocolo que eu encaminho depois, explicando um passo a passo, esse plano de ação, que é justamente muito importante que haja esse fechamento da melhor forma possível, ok? Então, se fez sentido para você, peço que deem um like. Caso tenham alguma dúvida de como funciona, me perguntem, estou aqui. E caso desejem fechar a sessão de divórcio energético comigo, vai ser um prazer orientá-los nesse percurso. Eu também trabalho com uma mentoria que se chama Destrave a Sua Vida,
para que quaisquer travas em diferentes pontos a gente consiga entender. E eu sou muito metódica nesse sentido de montar um plano de ação. Nós só conseguimos resultados práticos e eficazes se fazemos algo com estrutura e com continuidade. Eu falo isso porque, para além de terapeuta holística, eu sou dona de uma escola de idiomas, então eu aprendi outros idiomas desde a infância e só consegui ter bons resultados porque eu tinha sempre agenda, assim, desde criança, eu tinha várias atividades de tal horário a tal horário, tal horário para tal coisa. E crescendo, eu fui me dando conta de como, para mim, era relativamente fácil ser muito certinha com relação a horários, atividades que eu estabelecia, e para outras pessoas não. E eu fui me dando conta que, de certo modo, por ter essa criação um tanto quanto metódica, isso foi muito importante para me alicerçar enquanto uma pessoa que se prontifica a fazer determinadas atividades, cria uma metodologia e a executa. Então, trazendo, né, isso que eu aprendi, eu desenvolvi essas técnicas, recebo bons depoimentos dos meus clientes, que vocês podem verificar pelo meu site, pelo Instagram, enfim, eu estou aqui justamente para auxiliar nesse destrave, nessa fluidez. Não à toa é dom de fluir. Então é isso. Desejo que vocês tenham um ótimo dia e me chama. Tchau, tchau!